Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou o professor Alexandre Freire, dou aula de biologia e quero te convidar a me ouvir esses breves minutos para você entender um pouco mais sobre histologia. Mas o que significa histologia? Histo significa tecido e logia significa estudo. Portanto, histologia nada mais é do que o estudo dos tecidos. Bom, o que a gente precisa saber agora? Primeira coisa é que, de acordo com a sua estrutura e sua função, os tecidos são classificados em 4 tipos, que eu falo já já. E cada tecido ele vai variar, né, em sua forma, sua distribuição, a sua estrutura e a sua função. E quem são os 4 tipos de tecido? Olha só, molezinha. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. Faço uma ressalva para o tecido conjuntivo, que existem alguns tipos de tecido conjuntivo. E quem são eles? Tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo hematopoético, tecido conjuntivo sanguíneo e o tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo propriamente dito ele pode ser frouxo e denso. E o tecido conjuntivo propriamente dito denso pode ser modelado e não modelado, mas tudo isso fica para uma próxima aula. As nossas próximas aulas, vou tentar seguir o roteiro com cada tecido, desde o epitelial até o tecido nervoso, passando por todos esses tecidos conjuntivos. Vamos agora voltar, né? E eu quero que vocês saibam o seguinte: tudo que existe no universo é formado por átomos. Portanto, os átomos estão em todos os lugares, inclusive dentro do nosso corpo. Veja que o nosso corpo ele é formado por milhões de células. Cada célula microscópica também é formado por pequenas outras partículas, né? Que são os átomos e as moléculas. Portanto, os átomos que compõem tudo que nós conhecemos também estão presentes no nosso corpo. Então, quando eu tenho um conjunto de átomos, eu formo moléculas. Quando eu tenho um conjunto de moléculas, eu vou formar as organelas. Quando eu tenho um conjunto de organelas, eu vou formar células. Quando eu tenho um conjunto de células, eu vou formar tecido. E o conjunto de tecidos vão formar órgãos, que em conjunto formarão os sistemas. E todos os sistemas juntos formam o nosso organismo. Agora, vamos falar sobre as junções celulares. Junções celulares são pontos de contato entre as membranas plasmáticas das células teciduais. Nós vamos considerar as 5 principais. Quem são? Primeira, zônula de oclusão. Segunda, zônula de adesão ou junção aderente. Terceira, junção aderente ou gap. Desmossomos e a quinta, M-desmossomos. A zônula de oclusão, ela fica mais externamente, ou melhor, mais superficialmente na célula, promovendo uma verdadeira selagem, que é quando as membranas plasmáticas das células vizinhas se fundem, se colam, fazendo com que haja uma verdadeira selagem, fechando a via de passagem entre uma célula e outra. A gente tem aqui a bexiga como exemplo. A bexiga ela vai armazenar a nossa urina e a urina não passa, ela não para entre uma célula e outra, exatamente porque tem essa zônula de oclusão, tá? Que fica mais superficialmente nesse encontro das células vizinhas. Logo abaixo nós vamos encontrar a zônula de adesão ou junção aderente, tanto faz o nome, que vai promover a verdadeira adesão entre as células. É como se fosse o adesivo, vai colar, fixar uma célula a outra, formando uma adesão. Ali a gente vai encontrar placas de proteínas, né, chamadas de caderinas. As caderinas são glicoproteínas que vão então se ligar, as caderinas de uma célula vão se ligar às caderinas da outra célula, fazendo com que haja então essa verdadeira fixação, adesão entre elas. Vai lembrar que essa placa proteica ela está internamente, as caderinas vão fixar externamente estas células, as vizinhas. Nós temos mais abaixo um pouquinho discos proteicos, ou melhor,
discos que vão aderir às células também. Esses discos são chamados de desmossomos, ou seja, os desmossomos de uma célula vão se ligar aos desmossomos da outra célula. Vão também se ligar, fazendo com que haja fixação de uma célula com a outra. Os desmossomos, eles têm ali, os desmossomos de uma célula, né, todos os desmossomos de uma célula são ligados internamente através de filamentos intermediários, tá? Vão conectar os desmossomos de uma célula, de uma mesma célula. Mais abaixo um pouquinho a gente vai ter a junção tipo gap, ou junções comunicantes, que são tubos de proteínas que vão conectar uma célula à outra. Eles vão atravessar a membrana, fazendo com que haja ali troca de substâncias pequenas, obviamente. Esses tubos proteicos são formados por proteínas chamadas de conexinas, né? Vão permitir a passagem de íons de uma célula para a outra. E por fim nós temos os M-desmossomos, que seria a metade dos desmossomos, né? Que tem uma função muito especial, principalmente no tecido epitelial, que é de ancorar o tecido epitelial a uma membrana adjacente, que a gente chama de membrana basal. Então, a tecido epitelial, por exemplo, que tem os seus M-desmossomos, vai se apoiar aqui a membrana adjacente, a membrana basal, e o que vai promover essa ancoragem, que são de filamentos de queratina, né? Vão promover essa ancoragem, vão fixar a célula à membrana basal, a gente chama de M-desmossomos. Bom, se você ficou na dúvida sobre alguma coisa que eu falei, faz o seguinte, volta o vídeo um pouquinho, anota o que você tem que anotar, e era isso. Agora a gente vai dar início, nos próximos vídeos, eu vou falar sobre o tecido epitelial e todos os outros tipos de tecidos citados aqui. Certo? Muito obrigado por esses minutos preciosos que você me deu e um beijo. Até o próximo vídeo.